Então, pessoal, vamos lá mais uma aula. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, certo? A mais uma aula. Hoje nós iremos dar continuidade, né, ao nosso assunto novo que a gente iniciou na aula passada, com relação à cultura e religião, né? A relação da religião e a importância da religião para a nossa cultura, certo? Então, na aula anterior, nós fizemos, né? Nós fizemos uma introdução do que vem a ser a cultura, né? Nós começamos a ver essa importância da cultura. Deixa eu só pegar aqui, acompanhe, certo? No livro. A gente dá continuidade hoje na página 707, né? E a gente iniciou também na aula passada Deixa eu aceitar a Débora aqui. Então, a gente iniciou na aula passada também a relação da cultura e identidade, né? Como que essa identidade brasileira, como que essa identidade brasileira, através justamente tanto da religião como desses aspectos culturais que torna a cultura brasileira esse exponencial, né? Essa grande valia, esse grande entendimento para os nossos aspectos, as nossas relações entre sociedade, certo? Então, isso é muito importante. Hoje, a gente, né, dá continuidade ao que vem a ser essas culturas contemporâneas, né? Então, quando a gente fala em cultura contemporânea, né, a gente está falando na nossa contemporaneidade. Nós estamos falando nos dias atuais, certo? Nos dias presentes, no século atual. Né? Então, as culturas elas passam a ter seu contato facilitado e homogeneizado, né? Graças às redes de comunicação. Que redes de comunicação são essas? Televisão, internet, rádio, né? Os meios, né, que estão interligados, que facilitam esse processo, né, cultural e visa atingir principalmente o público, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma difusão, né, que eu tenho uma difusão dessa cultura, é graças principalmente a essa contemporaneidade e esses meios de comunicação, né? Rádio, televisão, internet, jornal, revista, né? Então, essa dissipação, principalmente no meio globalizado, que é a nossa internet. Certo? Então, a música e o cinema, elas passam a usar referência de fácil assimilação em qualquer lugar do mundo, né? Um exemplo, os filmes de Hollywood, né? Os filmes que se passam aí no cenário mundial, chega-se ao nosso cenário brasileiro, né? Ao nosso cinema brasileiro, por conta da internacionalização da cultura, por conta dessa dissipação da cultura através desses meios, né, de comunicação. Então, vejam como a cultura, ela ultrapassa barreiras, né? Ela ultrapassa barreiras. Nós temos a questão da identidade cultural, que é nossa, né? Nós vamos ter a nossa identidade cultural através da culinária, das nossas danças, da religião, do nosso patrimônio histórico, certo? Mas nós vamos ter essa dimensão através também dessa internacionalização da cultura, através desses meios de comunicação, certo? Se por um lado nós temos o processo de homogeneização, de referências globais, como? Que referências globais são essas? A moda, ícones da música, né? A moda é lançada, sei lá, no Canadá e ela é transmitida através, né, dessa cultura para nós aqui brasileiros, né? Então, quantas coisas que às vezes não estão na moda e que nós utilizamos aqui, ou vice-versa. Né? Então, a música, né? A gente pode, sei lá, Michael Jackson, grande clássico, né? Aí da música, que fez referência não só, né, nos Estados Unidos, aí, como também aqui no Brasil. Então, os nossos filmes, né? O nosso cinema,
certo? Então, isso tudo faz parte da assimilação dessa cultura em qualquer lugar do mundo, certo? Em qualquer lugar do mundo, através dessa dissipação cultural. Então, nós não podemos esquecer que nós temos a nossa identidade cultural, mas também nós temos essa absorção dessa cultura que ela é mundial, certo? Moda, principalmente a moda, né? As meninas aí que acompanham a moda, né? Geralmente a gente vai reproduzir algo que é fora do país, né? Assim como os meninos também, e assim sucessivamente. Certo? Travou, William? Ana Laura? Me dê um feedback aí, se travou, como é que tá? Para que eu possa... Voltou, ótimo. A internet, infelizmente, tem né, essa desvantagem. Então, aí a gente pode ver, né, por um lado, há um processo dessa homogeneização, mas, por outro, há um processo de resistência das culturas locais. Bom dia, Giovana, seja bem-vinda. Então, existe essa homogeneização, é o que eu quero mostrar para vocês, justamente esses dois lados. De um lado, a gente tem essa homogeneização da cultura, nós temos essa dissipação, né? A gente emana e a gente absorve também, mas existe também a importância, né, dessa cultura local, de valorizar nossas danças, de valorizar nossa culinária, de valorizar a religião, certo? De valorizar o nosso cinema, as nossas músicas. Então, tudo isso faz parte dessa identidade cultural nossa. Então, a gente emana, mas também a gente absorve, né? A gente valoriza, a gente vê essa questão patrimonial também, que a gente vai ver lá na frente com relação ao patrimônio histórico, né? Que também é uma característica da cultura, mas a gente também vai absorver. Aqui a gente tem, né, um grupo pop, certo? Que ele aí dissemina, né, o estilo musical que foi criado na Coreia em vários gêneros musicais, mas que o mundo inteiro absorve, né? Não sei se é do tempo de vocês, mas tinha um grupo chamado Rouge, né? Que também aí se dissipou, e tantos outros, como eu falei para vocês, é exemplo de Michael Jackson, desses grupos, desses adolescentes, né? Que aí o Brasil muitas vezes reproduz, né? E não só o Brasil, mas os 4 cantos do mundo. Então, isso é uma questão cultural. Em um período na qual os produtos culturais estão cada vez mais semelhantes, um toque de referência local pode ser o caminho para o sucesso mercadológico global. A gente sabe que a globalização, né, ela é responsável justamente por dissipar, disseminar essa cultura, né? Um exemplo é a incorporação de ritmos, né, como eu falei para vocês, dos artistas latinos como a cúmbia no pop, gerando grandes sucessos mundiais. E vários ritmos, né? O nosso samba também, né? Como a gente viu lá na questão da identidade cultural. A nossa culinária. Então, todos esses fatores culturais, eles estão aí em transformação, né? Eles estão aí andando o mundo. Então, essa dissipação. O capital global tende a se apropriar daquilo que é típico. Veja aí a cerejinha do bolo. O capital global, visando modernizar, por meio de patrocínios, aquisições, entre outras formas, os produtos culturais locais. Então, o capitalismo, né, essa globalização, ela quer cada vez mais, né, desmistificar, muitas vezes tirar essa raiz que é nossa, muitas vezes a gente deixar de valorizar a nossa dança, a nossa comida, né? As nossas tradições, os nossos patrimônios, para muitas vezes você, né, agregar valor, agregar um certo sentimento a um produto internacional. Então, a gente tem que saber diferenciar essa questão cultural, essa questão de identidade. A gente tem que saber que existe, né? A gente tem que saber que existe, temos que respeitar, mas ao mesmo modo nós também temos que valorizar a nossa cultura, né? Um exemplo, os nossos remanescentes quilombolas, as suas danças,
né? A sua comida, as suas tradições, as suas crenças, as rezadeiras, né? Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, né? Quem nunca foi numa rezadeira na vida assim? Né? Essa questão cultural de rezar para tirar de mal olhado, né? Então, como é que vai ficar as futuras gerações se esses senhores, essas senhoras, eles vão morrendo, né? Eles vão perdendo espaço, né? Então, se é uma coisa que não tem como ensinar, né? Muitas vezes é diferente de uma coisa muito técnica, né? Um exemplo, sei lá, eu vou ensinar a digitar, eu vou ensinar a formatar um computador, eu vou ensinar a consertar alguma coisa, mas a reza ela é uma cultura imaterial, né? Ela é uma cultura imaterial que muitas vezes ela não é passada de geração em geração, muitas vezes é passada em uma determinada comunidade de uma avó que passou para a filha, que a filha passou para a neta, né? A gente vê muito isso com as parteiras, né? As parteiras que hoje está voltando, né? Hoje essa questão do parto humanizado, de ter uma parteira ali para que tenha o filho em casa, né? Então são coisas muitas vezes antepassadas que as pessoas estão voltando a valorizar essa cultura, né? Isso, pessoal, a gente tem que respeitar a realidade de cada pessoa, a realidade de cada país, a realidade de cada região, certo? Não é todo mundo que vai ter filho de uma parteira, um exemplo. Não é todo mundo que vai para uma rezadeira se rezar. Mas isso são elementos da nossa cultura, certo? Que às vezes eu fico me perguntando como será, né? Como serão essas comunidades indígenas que estão muitas vezes aculturadas? O indígena, né? Hoje a gente tem as comunidades, muitas que são intocadas, aqueles indígenas que não têm contato com o homem branco. Mas, de um outro lado, nós já temos aqueles indígenas que são aculturados, que vão deixando suas tradições, né? Que vão deixando sua cultura, muitas vezes, para se envolver, né? Em uma cultura avessa, para morar em uma cidade, para muitas vezes casar com uma mulher branca, ou vice-versa, né? Então, isso são elementos que nos fazem pensar a nossa cultura, né? Quando a gente está falando de cultura imaterial, certo? O imaterial que a gente não consegue pegar, é uma coisa, é um legado, certo? É um legado deixado. Mas quando a gente parte para a cultura material, que são justamente os casarões antigos, né? As casas, algum pertence, né? Nos museus, coisas do nosso século passado, a gente está falando de cultura material, né? Uma forma de preservar aquele patrimônio. Para isso existe atuação aqui no Brasil do INFAM, que é a nível nacional, né? O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, e nós temos o INFAEP, que é a nível estadual. Um exemplo, Bananeiras ela é tombada pelo INFAEP, né? Areia já vai ser uma cidade que vai ser tombada pelo INFAM a nível nacional e pelo INFAEP a nível estadual, né? Então, essas cidades antigas, essas cidades históricas, elas fazem parte de um legado cultural, né, que fez parte de algum momento da nossa história, né? Se a gente for puxar lá atrás, né, quem foi Bananeiras, quem foi Areia, quem foi Borborema, Serraria, né, essas cidades assim que ficam mais aqui ao entorno, né? Quem foi Solânia, né? Solânia por ser uma cidade mais recente, mais nova, Solânia é uma menina em relação a Bananeiras, né? Solânia era a vila de Bananeiras, e assim sucessivamente, né? Então a gente vai estudar justamente esse nosso legado. Se a gente for uma aula campo, sei lá, em Areia, a gente vai ver que vai existir lá um casarão, né? E esse casarão, ele era uma senzala urbana, uma senzala das poucas senzalas urbanas do Brasil e da Paraíba. Por quê? Porque as senzalas, né, que reprimiam os negros no trabalho escravo, essas senzalas elas eram de grande maioria rural, que era para não ver o sofrimento dos negros, né? Mas essas senzalas urbanas, o que era que acontecia nessas senzalas urbanas? Os negros eram trazidos para serem vendidos, né? Então a Areia ainda preserva lá esse seu casarão, né? Essa senzala, antiga senzala urbana,
certo? Quem sabe futuramente, no segundo ano, se Deus quiser, essa pandemia tenha ido embora, e a gente faz uma aula campo de patrimônio histórico aqui na nossa região, né? A gente vai conhecer esse legado dessa cultura imaterial e também dessa cultura material, né? Podemos visitar um quilombo, né? O que a gente vai encontrar em um quilombo? Cultura viva. Nós vamos conversar com parteiras, nós vamos dançar, né? Dançar a dança, principalmente aquela dança que é dançada no dia 20 de novembro, que é agora da nossa Dia da Consciência Negra, né? A questão da culinária, né? Aí eles têm muita questão de rezas, né? Enfim, todos esses elementos que fazem com que aquela cultura, né, seja importante para o nosso desenvolvimento, né, patrimonial e material. Mas como é que a gente pode preservar? Né? Como é que a gente faz para preservar essa cultura? Né? Aí está a grande questão. Né? Em Paratibe, ali perto de Valentina, é um bairro em João Pessoa, tem uma comunidade também quilombola. Né? A Paraíba, na realidade, tem vários remanescentes de quilombos. Né? Então, muitas vezes, o que estava acontecendo lá em Paratibe? O reconhecimento. Eu sou negra, certo? Mas eu não quero me reconhecer como um quilombo, como uma pessoa que faz parte de um quilombo. Então, como é que eu vou ter, né, a, a questão da inserção dessa pessoa como uma quilombola? Né? Então, como é que as políticas públicas vão atuar? É uma questão também de reconhecimento e de conscientização, certo? Então, tudo isso é importante para que a gente entenda a nossa cultura local, certo? A nossa cultura é linda, né? A nossa cultura é muito boa de se estudar, né? Tanto essa cultura que vem de fora, internacionalizada, que a gente aspira, né? Mas também a nossa cultura, nossa formação, né? De onde a gente veio, quais são os costumes que a gente preserva, quais são as danças, né? O lesô marinho, né? Aqui em Bananeira, se eu não me engano, ainda tinha aquelas pessoas que dançam, né? Que chama cordão azul, cordão encarnado. Isso é um elemento cultural da nossa sociedade, da nossa cultura brasileira. E assim sucessivamente. Nossas comidas, né? O acarajé, né, o rubacão, né, a tapioca, a canjica, né? Quem nunca chega no São João e não se remete à comida de milho, pamonha, canjica, arroz doce, aquele, né, munguzá, enfim, milho assado. Então, isso representa a nossa cultura. Né? A culinária representa a nossa cultura. Então, veja aí a importância. Miguel, a pamonha aí passando na sua rua, muito bem. Todo dia que passa, viu? Todo dia. Então, não é só São João, não. Então, a cultura já é um patrimônio, já é, já é registrado. Sério, passa a pamonha todos os dias. Tanto de Solânia como não sei de onde que esse homem vem, mas passa aqui. Então, vamos lá. A gente está estudando, né, a cultura mais atrelada a um fator importante, a religião, né? A religião, ela também é muito importante. E um fator importante aqui no Brasil é o hibridismo cultural. Então, vocês nunca ouviram falar, vocês já ouviram falar, o que é uma cultura híbrida, né? É uma cultura que ela é formada por vários segmentos, né? Por várias formações. Um exemplo, se a gente tem um estado como São Paulo, né? Um estado como São Paulo. São Paulo é um estado bem híbrido, né? Não vamos pegar um exemplo, vamos pegar Brasília, né? Tratando-se de religião, certo? Então, Brasília é uma cidade muito híbrida. Por quê? Porque Brasília vai ter evangélicos, protestantes, Brasília vai ter cristãos católicos, Brasília vai ter espíritas, vai ter ateus, vai ter alguma remanescente de alguma outra religião que existe aí no mundo afora.
certo? Não só Brasília, mas São Paulo, Rio de Janeiro, todos os cantos do Brasil. Então, o Brasil, ele, de princípio, ele é um país pluricultural, mas ele é um país híbrido, ele tem a sua cultura híbrida, justamente por conta dessa formação, dessa junção de povos e dessa diversificação de religião, né? Então, ela é uma realidade muito comum hoje no nosso dia a dia, né? Essa diversidade cultural, essa diversidade religiosa, certo? E daí não entra só a religião, né? Entra a música, entra a culinária, entra a diversidade e entra uma questão importante aí, a tolerância, né? O Brasil, infelizmente, ele é um país intolerante. Né? Ele é um país intolerante com relação à sua religião, é um país intolerante com relação à sua política, né? Quantas pessoas, meu Deus, aí não se desentenderam, né, por conta de política? A gente saiu de um cenário político agora recentemente. A política passa, quem ganhou ele vai administrar por toda a cidade, né? E quantas divergências muitas vezes não acontecem. Então, o brasileiro em si, de certa forma, ele é intolerante, né? Ele é preconceituoso, tá na nossa raiz, né? Tá na nossa gene, tá na questão do patrimonialismo, né? De ser um país homofóbico, de ser um país racista, de ser um país preconceituoso, um país de grande diversidade, mas um país que ainda tem cravado na sua cultura todas essas mazelas, né? Um país que mata mulheres pelo feminicídio, né? Todos os dias, um país que mata negros e negras todos os dias, né? Então, isso é um país intolerante, né? É um país que a intolerância está encravada na sua cultura, certo? E daí a gente vê, né, uma questão importante também na vestuária, né? A gente também, infelizmente, o vestir faz parte da nossa cultura, né? Como que a gente absorve, como eu falei para vocês, a moda, né? Grupos específicos, né? Essa questão das tribos, né? A sociedade brasileira faz muito parte dessa questão, vivenciando a cultura em várias escalas, né? Quando a gente estuda a questão do regionalismo, né? Quando a gente estuda essa questão das escalas, seja até a escala local, até a escala global, né? A gente pode levar isso para vários ramos da cultura, como eu falei para vocês. A música, a dança, o cinema, a vestuária, que é a moda, e todos esses elementos, certo? Então, pessoal, quando a gente fala de culturas contemporâneas, certo? Nós estamos falando justamente dessa contemporaneidade que existe no nosso território em escala não só global, mas em uma escala nacional e uma escala regional, tá certo? Aquilo que a gente emite, mas aquilo também que a gente absorve. A moda que foi lançada, a música que foi lançada, o cinema que foi lançado, o filme que foi lançado, né? E assim sucessivamente. E daí a gente vê cultura e patrimônio. Olha que coisa boa e gostosa, aquilo que a gente também já vinha discutindo, né? Os bens culturais, eles podem ser materiais e imateriais. Gravem isso na cabecinha de vocês, certo? Os bens, eles podem ser culturais, mas eles, dentro desses culturais, eles podem ser materiais e imateriais. E aí a gente vai entender direitinho de acordo com a literatura. Então, são preservados para que possam beneficiar a cultura e economicamente não apenas a geração atual, certo? Mas também as gerações futuras, né? Como que eu posso falar, né, de uma cultura, de um grupo, de uma dança, de uma comida para o meu filho, né? Para o meu neto, para o meu sobrinho, através da preservação, certo? Então, esses bens são reconhecidos como patrimônio cultural e submetidos a determinadas políticas públicas, né? Não é de uma hora para outra, não é num piscar de olhos, né? Essa questão ela é submetida às políticas públicas.
Internacionalmente, quem faz esse reconhecimento, né? Olha lá, internacionalmente é a Unesco, né? A Unesco, mas nacionalmente, né? Quem faz é o INFAM, Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural do Brasil, certo? O INFAM. E daí a gente tem a Unesco, né, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, com sede em Paris, desculpa, França. E aí a gente pode observar, né, o que diz esse mapinha, que são os tipos de patrimônio, né? Então nós vamos ter aí 3 tipos de patrimônio: o cultural, o natural e o misto. E quais são as características do cultural? Rayane, vê para a gente as características do cultural. Cadê Rayane? Então, vê Ana Laura está por aí, Felipe. Quem pode ler? Maiara. Alguém de vocês, que eu quero ouvir a vozinha de vocês. Tá sem áudio, tá bom. Então, alguém se prontifica só para me ouvir a voz de vocês, certo? Cultural, alguém pode? Giovana, Ana Laura, Maiara. Então, vamos lá. Já que ninguém se pronuncia, acompanhe aí, certo? O cultural. O que a gente pode... Oi, Ana Laura? Oi, alguém falou oi? Eu vou ler, Tá. Então, vê o cultural, as características do cultural. Cidades. Características. Construções, bem material, valor único e inestimável para a humanidade. Instituição de patrimônios culturais da humanidade. Tá cortando o áudio de Ana Laura. Então, deixa eu concluir. Né? Os culturais. O cultural são cidades, regiões, construções, bens materiais e imateriais de valor único. Caiu a internet, mas voltou. Então, são regiões, construções, bens materiais e imateriais de valor único e inestimável para a humanidade. E atualmente existem 869 patrimônios catalogados, certo? Esses patrimônios eles são catalogados pela Unesco, né, como culturais da humanidade em 148 países. Né? Então a gente aí trata de um patrimônio, uma descrição global. Né? E como exemplos desse patrimônio cultural, nós vamos ter o complexo de pirâmides de Gizeh e Dakshu, no Egito, muralhas da China, Taj Mahal na Índia, o centro histórico de Roma na Itália, a Acrópole de Atenas na Grécia. Né? Esses são exemplos dessas cidades, dessas construções, né, de grande valia cultural. De ordem natural, nós vamos ver toda a biodiversidade, nossa fauna, nossa flora, a nossa hidrografia, a nossa geologia e outros aspectos naturais de um espaço que seja natural. Né? Atualmente catalogados, existem 213 patrimônios naturais da humanidade em 95 países. Quem pode a gente usar como exemplo? O arquipélago de Revillagigedo, no México, trópicos úmidos de Queensland, na Austrália, santuários do panda gigante em Sichuan, na Índia, Parque Nacional do Iguaçu, aqui no Brasil, e a área de conservação do Pantanal, na América do Sul. Pantanal como sendo o nosso grande bioma. Né? Um grande bioma aqui brasileiro, não só da América do Sul, mas também brasileiro. E patrimônio misto, a gente pode ver os locais que aliam o patrimônio cultural com o natural, e atualmente existem esses 39 patrimônios mistos na humanidade,
em 32 países. Como exemplo, a gente pode ver Paraty e Ilha Grande aqui no Brasil. Então, Paraty, ela é natural e cultural. Santuário de Machu Picchu, né, no Peru, é natural e cultural. Parque Nacional Ilurukata Tijuta, na Austrália. E Parque Malote Dandenberg, na África do Sul, né? E Lesoto. Então, isso aí são patrimônios que são caracterizados como cultural e natural. Então, é importante a gente saber o que vem a ser um patrimônio cultural e um patrimônio natural, né? E essas cidades, esses patrimônios que estão dentro do misto. Então, a gente identificando que o cultural são as cidades, as regiões, as construções, são bem material e imaterial, né, que é de valor inestimável para a humanidade, e o natural está atrelado à nossa biodiversidade, a nossa flora, a nossa fauna, os nossos recursos hídricos, os nossos solos, né, que é a nossa geologia, enfim, as nossas formações geomorfológicas, certo? Então, é o que vem caracterizar esse tipo de patrimônio natural. Entendido, pessoal? Não é fácil da gente compreender o que é o cultural e o natural? Pronto. A gente sabendo desmistificar, né? A gente sabe entender direitinho. Então, aí, analisamos a distribuição geográfica dos patrimônios mundiais e vimos que ela é bastante desigual. Consequentemente, a Europa, né, vai se destacar, a América do Norte, em relação aos países mais emergentes. Então, vejam lá, né, a distribuição por patrimônio. A América do Norte e a Europa, a gente tem 529 somando num total de patrimônios. Na América Latina, né, que é aqui no Brasil, América do Sul, faz parte da América do Sul e o Caribe, nós temos 141. Na Ásia, né, e na Oceania, né, países como a Índia, a China, Japão, que faz parte da Ásia, são 268. Continente africano, 96. E os Estados Árabes, né, Egito, a região muçulmana, 86. Né? Então, vejam aí que nós temos, né, essa grande diferença de patrimônio com relação à humanidade. E daí a gente pode ver também como eles estão distribuídos de maneira desigual. Itália, China e Espanha, Alemanha e França reúnem a maior quantidade, 22, né? Reúne 22,2% dos patrimônios mundiais, né? E 24,3% dos culturais da humanidade. Só a Itália, né? A Itália tem a sua história e o seu berço, porque a Itália tem essa importância da literatura, da arquitetura, né? Então a Itália se destaca. Só a Itália é agregado 5,8%. Já aqui no Brasil, nós vamos ter 14 patrimônios culturais, 7 naturais e um misto. Dentro desses patrimônios destacam-se. Então, a gente conclui, né, a aula de hoje com o destaque desses patrimônios aqui no Brasil. A gente vê a cidade de Brasília, né, o Distrito Federal. Ela é um patrimônio cultural. Ganhou o título em 87, há 32, 33 anos atrás. Cidade do Rio de Janeiro, ela é um patrimônio cultural. Ganhou o título em 2012. Ó, Brasília, por ser mais recente, né, mais nova, ganhou em 87. Por ser a capital do país também, óbvio, né? O Rio Patrimônio Cultural ganhou em 2012. Área de Conservação do Pantanal, como patrimônio natural, ganhou esse título em 2000. Né? Então, a gente tem aí exemplos. O que a gente pode ver mais? O Complexo de Conservação da Amazônia Central, Patrimônio Natural, que ganhou o título em 2000. Paraty, uma cidade histórica, né, do Rio, né, da cidade do Rio de Janeiro. É unidade de patrimônio místicos, porque é natural e é histórico. Então, Paraty é mista. Né, ganhou o título em 2019, recente, o ano passado.
né? E daí a gente pode ver essa diferença de acordo com o IPHAN, como eu falei para vocês, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O órgão ele é responsável pelo estudo e reconhecimento e pela preservação do patrimônio nacional, certo? Patrimônio cultural do Brasil. E está dividido em patrimônio material, patrimônio imaterial e patrimônio arqueológico. Então, vejam a diferença de cada um. O que vem a ser esse patrimônio material? São os nossos bens culturais, o valor de valor artístico, bem como culturais de valor históricos, prédios, os monumentos, né? Ligado principalmente a ocupações antigas, a prédios antigos, né? E a grupos sociais que viveram naqueles prédios, né? Que destacam-se na paisagem, podendo ser naturais ou culturais. A gente pode fazer menção a esse patrimônio natural quando a gente vai ali no centro histórico de João Pessoa, né? Aqueles casarões antigos que fizeram parte do cenário, né, social e cultural em algumas décadas atrás, o ciclo do café, né, o ciclo da cana-de-açúcar e assim sucessivamente. Patrimônio imaterial está ligado às práticas, aos nossos costumes, aos saberes, às nossas danças, os nossos festejos, às nossas celebrações, né, as músicas. Há registros de 47 bens imateriais no Brasil, né? Que são envolvidos danças, né? Músicas, né? Toda essa questão que é imaterial, né? Culinária e assim sucessivamente. E quando a gente fala de patrimônio arqueológico, né, aqueles que trazem vestígios da ocupação humana do território brasileiro em tempos passados, né? A nossa arqueologia, os nossos sítios arqueológicos. Aqui nós vamos ter a nossa Pedra do Ingá, né, que traz resquícios dessas pinturas arqueológicas. Lá na pedra, lá naquele ponto mais alto da Paraíba, na Maturéia, né, temos alguns resquícios, né? Lá no Pico do Jabre, né, que é lá em Maturé, justamente, lá onde foi gravado em Cabaceiras, né, lá na Pedra do Tendó também. Então, nós temos aqui no Brasil, na Paraíba e no Brasil inteiro, resquícios de patrimônio. Né? Grande valorização do patrimônio, seja ele material, imaterial ou arqueológico, que são os nossos legados, né? Os nossos sítios arqueológicos de